Nesta série de dicas de estudo, eu já falei sobre planner, Pomodoro, controle de hábitos e agora chegou a vez de um método que eu aprendi muito recentemente, mas que está me ajudando muito a resolver projetos maiores de estudo. Vou falar hoje sobre o Kanban e a sua aplicação junto ao Trello. Eu sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este espaço. Eu sou formado em Química em Letras e faço doutorado em ensino de Química, onde eu trabalho com Química, Literatura e Educação das Relações Étnico-Raciais. Ultimamente estou fazendo vários vídeos onde eu trato de ciência e educação de forma mais ampla, como agora com essas dicas de estudo. Indo logo ao tema do vídeo, Kanban é um método que eu utilizo para tratar de gerenciamento de tarefas. E um trabalho que você tem, que tem um fluxo de várias tarefas, o Kanban é o método ideal. Para você aplicar, tudo que você precisa de um quadro e que nesse quadro tenha divisões e listas. Normalmente, as listas são a fazer, fazendo e feito. A outra parte são os cartões, onde você vai colocar as tarefas. Então tudo que você tem que fazer é colocar o cartão de acordo com o status da lista. Então, se a tarefa está para a fazer, ele vai ficar na coluna da fazer. À medida que você muda os status, você muda o cartão de lugar. Então, quando uma tarefa é iniciado, você muda do a fazer para o fazendo. E quando ela é concluída, você tira esse cartão do fazendo para o feito. Essa é o modo tradicional de se trabalhar com Kanban. Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que se chama Trello, que é possível trabalhar com esse método de uma forma muito mais robusta. Aqui o que eu mostro para vocês é o meu Trello. Então vocês têm que acessar trello.com, fazer o cadastro de vocês, que vocês vão conseguir ter acesso a essa ferramenta. Como eu falei para vocês, a lógica do Kanban é um quadro com listas e cartões. O que nós vamos fazer aqui no Trello é criar quadros. É importante que esses quadros eles tenham um objetivo muito específico. Aqui embaixo, inclusive, é possível que você agrupe esses quadros de acordo com a que ele se destina. Então olha aqui, por exemplo, eu tenho aqui embaixo doutorado e eu tenho um quadro elaboração de projeto e um quadro redação de manuscrito. Aqui nesse segundo mais abaixo é um químico nas letras, foi esse o nome do grupo que eu dei, que é tudo que se refere ao meu trabalho aqui na internet. Então eu tenho um quadro e-book, um quadro geral, um quadro Instagram e um quadro YouTube. Por que disso? Porque no e-book eu tenho um certo tipo de trabalho, no YouTube eu tenho outro tipo de trabalho, no Instagram eu tenho um terceiro. Então não dá pra gente misturar as tarefas desses quadros. Observem que com isso eu posso criar muitos quadros no Trello. Alguns quadros você vai utilizar mais, outros você vai utilizar menos, então você pode favoritar alguns quadros. Eu favoritei aqui no nosso trabalho dois, o e-book e o YouTube. Esses quadros favoritados, eles são destacados logo no início do Trello, então assim que você abre o Trello, você já encontra esses quadros na parte superior. Eu destaquei esses quadros porque serão justamente esses que eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar pelo quadro do e-book, que era para ser uma surpresa, só que eu já dei a língua nos dentes lá no Instagram. Inclusive, se você quiser me seguir, o meu arroba é fayadcaio. Então, clicando aqui no quadro e-book, como eu falei para vocês, tradicionalmente as listas são a fazer, fazendo e feito. Então eu coloquei aqui, primeira lista, fazer. A segunda lista eu dei um outro nome, eu coloquei em andamento e a terceira eu chamei de concluído. Só que é um livro. Depois que você faz o livro, é importante você mandar isso para alguns colaboradores fazer, por exemplo, a revisão, fazer a capa. Então eu coloquei aqui uma quarta coluna, que é colaboradores externos. Aqui no A Fazer, eu vou listar desse livro tudo que eu tenho que fazer dele. Então eu coloquei a capa, a introdução, o sobreautor, eu tenho que me apresentar nesse book, e os capítulos, e além disso, a finalização, que seria aqui essas considerações finais. Então eu coloquei tudo isso aqui, e aqueles que eu fui fazendo, eu fui jogando para o andamento. Então tá aqui em andamento o título, sumário, capítulo 1 que eu já terminei, já mostro para vocês como é que eu sei disso, o capítulo 2 e o capítulo 3 que de fato eu estou fazendo. Aqui no Trello eu consigo colocar etiquetas, então além das listas eu consigo fornecer informações a mais.
Então se eu coloco o meu mouse sobre a etiqueta vermelha, eu sei que no caso está planejar, mas eu também posso clicar nele que ele vai me mostrar todas elas. Então aqui a vermelha eu dei esse nome que é o planejar. O laranja é o planejado, o amarelo é escrevendo e o azul é revisar. Esse tipo de etiqueta eu dou de acordo com o tipo do trabalho que eu executo. Então para mim, por exemplo, o a planejar é porque eu nem pensei em como vai ser. Já o planejado é porque eu já esbocei. Para quem me acompanha há pouco tempo, dentro do programa de doutorado, eu sou um dos editores de uma revista de divulgação científica chamada Balbúrdia. E eu já fiz 2 oficinas pela Balbúrdia. Então tudo que eu vou colocar nesse livro, ele já foi planejado. O que eu estou fazendo é pegar a oficina, que eu vou deixar aqui nos cards para quem tem interesse, e eu vou colocar dentro desse e-book. Por isso que já está em laranja, já está planejado, eu já sei o que eu vou escrever. Contudo, eu ainda não comecei a escrita, por isso que está aqui na coluna, na lista do a fazer. O que está na lista em andamento? Tá o título, porque título, eu não sei contar vocês, mas eu gosto de ter um título provisório nas minhas coisas, mas à medida que eu vou escrevendo, eu sempre vou alterando, por isso que está aqui em andamento. Sumário é a mesma coisa. Aqui tem esses capítulos, mas no início não era assim, eu já fui mudando. Então eu deixo também o sumário como algo em andamento, porque pode ser que durante o processo eu pense em aumentar um capítulo ou reduzir um capítulo, então por isso que eu deixo em andamento. Agora vocês podem me perguntar, por que eu deixei 2 capítulos que eu disse que tinha terminado aqui em andamento? Porque eu coloquei o label, a etiqueta revisar. Porque eu terminei a escrita, para mim ele está finalizado, contudo eu ainda não fiz uma nova leitura dele. Quando é que eu vou fazer essa leitura? Quando eu terminar tudo. Quando eu fizer todos os capítulos, eu vou voltar lá no capítulo 1, onde eu vou revisar tanto aspectos de ortografia, mas também numeração de imagens, tabelas, legenda, essas coisas que são importantes para um e-book. E só depois disso que eu vou mandar para uma revisora externa que eu ainda não contratei. Inclusive, se tem revisor me vendo, deixa aí nos contatos que eu vou precisar. Então aqui, eu mostrei para vocês esse fluxo de trabalho de fazer um e-book. E aí, nesse fluxo de trabalho, eu dividi em listas e nessas listas eu coloquei cartões. E à medida que eu vou fazendo essas alterações, eu vou mudando o cartão de posição. Inclusive eu não mostrei, né? Para mudar o cartão de posição, é só clicar nele, segurar e arrastar que ele já vem. Deixa eu pôr aqui no lugarzinho para ficar do modo como eu quero. Voltando para a tela dos quadros, agora eu vou entrar na tela do YouTube. Como vocês já podem observar, o do YouTube tem muito mais listas. Por quê? Um vídeo como esse que eu gravo para vocês, ele passa por diferentes etapas, por diferentes processos, e cada lista é um processo. Então, o primeiro deles é a ideia. Depois da ideia, eu preciso pesquisar, eu coloquei aqui como keywords, que eu preciso pesquisar quais serão as palavras-chave que eu vou utilizar, essas coisas de SEO que não interessa aqui agora. Depois eu faço um roteiro, depois eu gravo, que é este momento aqui agora que eu estou gravando o vídeo de Kanban em Trello. Depois que eu faço a gravação, eu edito o vídeo. Depois que eu faço isso, eu jogo para o YouTube e aí eu tenho que programar e logo em seguida ele vai ficar disponível. Então é dessa forma que eu organizo o meu fluxo de trabalho aqui no YouTube. Então aqui eu tenho já vários vídeos que estão disponíveis e aqui no início eu tenho as ideias daquilo que eu quero começar a planejar. Observem que aqui eu também coloquei etiquetas, alguns estão com e outros não. Observem que aqui esse em laranja, se eu clicar, tá impressões de leitura, porque é um quadro que eu tenho aqui onde eu faço espécies de resenhas virtuais sobre as obras. Então são 2 obras que eu li em janeiro, já falei no meu Instagram, e aí eu preciso fazer um vídeo sobre eles, então tá aqui como ideias. Esses cientistas freelance também é uma ideia de vídeo que eu tenho de uma matéria da revista FAPESP que eu quero colocar. E inclusive, isso aqui é uma opinião, então eu vou colocar a etiqueta aqui, deixa eu criar uma etiqueta, eu vou colocar, deixa eu ver, em vermelho. E aqui eu vou dar o nome de opinião. Criei. Prontinho. Então, agora eu já coloquei aqui, já enquadrei na etiqueta essa ideia que é para um quadro que eu tenho aqui, que é a opinião. Inclusive, se vocês arrastarem aqui no YouTube, na minha página de playlist, vocês vão ver que eu tenho uma playlist chamada Opinião, assim como eu tenho uma playlist chamada Impressões de Leitura.
Observem agora nesses dois cartões que tá em keywords e em roteiro, que eu tenho outro tipo de label, que é um label de pré-produção, que eu não vou explicar aqui agora o que significa, mas é que essas etiquetas, elas não necessariamente precisam ter, como é que eu posso dizer, dentro de um mesmo grupo. Eu poderia, por exemplo, colocar votação de Fundeb também é uma opinião, então eu poderia colocar duas etiquetas nele. Então eu vou clicar aqui, vou adicionar a etiqueta e vou pôr opinião. Então eu tenho aqui uma etiqueta que é para o quadro do canal, para a playlist que vai, e a outra etiqueta que é relacionada às questões mais internas de pré-produção que eu não vou falar aqui. E como eu estou gravando agora esse vídeo sobre Kanban e Trello, tá aqui como roteiro, já passei disso, então eu vou jogar aqui para gravado. Vou colocar como gravado porque quando eu terminar, de fato vai estar gravado. E também não está mais na etapa de pré-produção, porque hoje mesmo eu já fiz uma coisa que eu precisaria. Então eu vou vir aqui e eu vou retirar essa etiqueta. Espero que vocês tenham gostado dessa metodologia. Eu faço o Kanban atrelado com outras técnicas. Por exemplo, no caso do e-book, é importante que eu escreva todos os dias. Então o que acontece? No Pomodoro, eu coloco lá em uma sessão o meu tempo de escrita do e-book. E assim que eu faço, naquele horário do e-book, eu vou lá no meu Trello, verifico onde que eu parei, verifico se eu fiz alguma anotação no Trello, alguma coisa que eu precisaria acrescentar, mudar, e eu executo o trabalho. E se por acaso algum cartão mudou de posição, eu já mudo. Dessa forma eu consigo fazer com que eu execute a tarefa do Pomodoro, e também eu faço a marcação no controle de hábitos, como eu já mostrei para vocês. E eu também consigo ver no Trello, visualmente, como que está o andamento do fluxo de trabalho desse projeto meu, que é a elaboração de um e-book. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aí se vocês trabalham com Kanban, se vocês conhecem o Trello, se vocês querem vídeos explicando outras funcionalidades desse Trello. Eu aprendi muito recentemente, inclusive foi com uma pessoa dessa equipe da Balbúrdia que eu faço parte. Eu já amei porque eu consegui aprender bastante coisa que melhorou o meu modo de desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, mas também dessas questões que eu trabalho nas redes sociais. Não deixe também de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, porque nós temos várias pessoas na pós-graduação e essas dicas são muito boas para quem está nessa tarefa ou para quem quer iniciar. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Tem vídeo toda semana aqui no canal. Eu tô tentando fazer 2 vídeos por semana e uma live de segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Caio Fayad. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!